Paz Senhor Jesus a todos. Vamos iniciar nossa quarta e última aula da história da igreja. Mas antes, vamos ler em Atos dos Apóstolos 5, Atos capítulo 5, versículo 34 em diante. Mas, levantando-se no conselho, um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos e disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito de que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e a este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvido foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-o, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, nada podereis fazê-la, para que não aconteça. Sedes também achados combatendo contra Deus. Amém? Essa é a passagem na qual nós lemos. Soberano Deus, Pai de toda a honra e de toda a glória, em nome de Jesus, o meu Senhor, eu te peço, papai, que vós, neste momento, Senhor, abra nossa mente e nosso intelecto para que nós venhamos aprender, meu Pai querido, mas sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, a igreja atravessa um momento na qual se levanta alguns homens, líderes locais, seja da igreja local, né, ou seja, da sua redondeza, da sua região como um todo. Por exemplo, Atanásio, Ambrósio de Milão, João Crisóstomo, o próprio Jerônimo, Agostinho, esses foram grandes homens em suas épocas, líderes de suas regiões, de suas igrejas como um todo. Bom, mas chega o período medieval. No período medieval, a igreja chega com líderes que agora não são mais líderes somente regional. A igreja passa por esse período, até chegar ao período medieval, e ela começa a buscar poder para os clérigos. Nós não podemos esquecer que no período de 250 até 400 aproximadamente, aonde o Império Romano fazia suas investidas, alargando os seus domínios, e quando ela faz isso, ela agrega para a igreja pessoas de todas as naturezas. E para agregar esse povo dentro da igreja, muitos bispos abrem mão de certas coisas.
aquela doutrina rígida que se tinha lá no começo da igreja, ela começa agora a abrir. Para quê? Para que esse povo ela vem se alocar à igreja. E isso traz uma grande influência externa para dentro da igreja. Por exemplo, como nós já falamos na aula passada, a entrada de santos, a veneração de santos, a adoração de santos dentro da igreja. A troca, colocar o domingo como um descanso. Isso traz para a igreja alguns homens que não têm mais os pensamentos que tinha Jerônimo, Ambrósio, Santo Agostinho e os outros lá no começo. Igual foi ensinado que para a igreja abrir o leque foi bom, né? A abertura ou a entrada da igreja no Estado foi bom. O Estado começou a cuidar da igreja, a cuidar do povo como um todo. Só que, por outro lado, ela escancara as portas para qualquer um. Esse foi o grande problema da igreja. Pois bem, chega o período medieval. E nesse período, é um período de concentração de poder para o Papa. É um período que os papas, ele chama a responsabilidade para si como um todo. E nesse período se levanta alguns homens, né? Não só dois, mas alguns. Por exemplo, como Gregório o Grande. Mas teve um dos grandes apogeus desse crescimento, desse poder papal, com o Gregório VII, que era também conhecido como Hildebrando. Nós não podemos esquecer que isso ocorre até nos dias de hoje, é uma tradição muito antiga. Os papas, ou os clérigos, né, que são eleitos papas, os bispos que são eleitos papas, eles mudam os seus nomes, né? Como, por exemplo, Wojtyla era o Papa João VI. Wojtyla. Então, por aí você se tira. Eu não me lembro o nome do Bento XVI, que é o atual Papa da Argentina, mas eles mudavam de nome. Desde essa época já, do período medieval, eles já começavam a fazer isso. Gregório, ele expandiu o reino da igreja, ou seja, o domínio da igreja, com o objetivo de converter a nação ou as nações de então da Europa, que ainda eram pagãs. Ele tinha um grande desejo da conversão. Por exemplo, ele tinha um grande desejo de levar a Cristo
para os visigodos, que eram então arianos, residentes da Espanha. Ou seja, o seu desejo era expandir o máximo possível dentro da Europa o Evangelho de Cristo. Esse era um dos grandes objetivos dele, né? Mas o período de maior poder papal foi quando Hildebrando assume o poder. Ele faz algumas pequenas reformas no período em que foi papa, né? Por exemplo, ele conseguiu, mesmo que por um período pequeno de tempo, ele conseguiu derrubar o exercício da simonia. O que é isso? Simonia era o ato de comprar posição dentro da igreja. Por exemplo, se eu tivesse dinheiro naquela época, dependendo da quantidade que eu tinha de dinheiro, eu poderia ser até vice-papa, ou segundo, dentro dos clérigos. Porque o maior foi, acima de mim só tinha o Papa, o próprio Papa. Conforme a quantidade de dinheiro que minha família possuía, de títulos, e estivessem dispostos a gastar sobre um cargo dentro da igreja, eu conseguiria. Então, Hildebrando, assim que ele chega, ele consegue, por um pequeno período de tempo, derrubar essa prática. Vale lembrar que nessa época havia uma grande demanda de trabalho. E uma das facilidades que se tinha de chegar na igreja era que ele ia trabalhar para o Estado. Esse clérigo ia trabalhar para o Estado. Então, não havia o que fazer. Ou você trabalhava para o Estado, ou você era servo, era escravo. Infelizmente, era dessa maneira. Não havia, logo no começo do período medieval, não havia, a burguesia ainda não estava ainda em plena ascensão. Então, não tinha muita coisa o que se fazer. Ou entrava para a política, trabalhar para o Estado, ou iria entrar, já nesse período medieval, para o clérigo. Porque, igual eu falei, dependendo do dinheiro que minha família tinha, eu poderia comprar título, que eu poderia chegar até vice-papa. Ou seja, acima de mim, se eu tivesse dinheiro, só o Papa poderia ser maior do que eu. Né? Hildebrando também, ele faz uma coisa muito importante na sua época. Ele liberta a igreja da influência do Estado. Porque o Estado era que nomeava os papas. E bispos eram os imperadores ou reis. E Hildebrando coloca fim nessa
nessa investida do Estado sobre a igreja? Hã? Até aquele período, quando se levantar o bispos e papas, o clérigo recebia do rei um anel e ele fazia juramento que ia obedecer o rei ou o imperador. Portanto, Hildebrando quebra essa influência do Estado e diz, olha, bispos não precisa fazer juramento diante dos governantes. Não. Porque para Hildebrando, o bispado ou o papado era maior do que reis e impérios. Porque ele não tratava o homem politicamente, mas eles, o bispo e os papas, tratavam os homens espiritualmente. Isso ele entendia que ele era maior do que os reis. Só que esse moço também, Hildebrando, ele foi meio que cruel na sua época. Por exemplo, o imperador Henrique IV, ele ofendeu o Papa Hildebrando, e ele também votou para a deposição, para derrubar esse Papa, ou o Papa Gregório, no caso. Só que Hildebrando, ele age politicamente, e ele excomunga o imperador Henrique e ele isenta todos os súditos do imperador de lealdade para com o mesmo. Olha, eu fui ofendido pelo seu imperador, pelo Henrique IV, e vocês estão liberados de segui-lo, porque ele foi excomungado da igreja. Ele não faz parte da igreja. E não fazendo parte da igreja, vocês não precisam obedecê-la. E com isso, esse imperador, ele se viu que impotente diante da punição do Papa de Hildebrando, e em 1077 da nossa era, esse imperador, ele vai até Canosa, despido de suas vestes reais, descalço e vestido de lã, ou seja, simples. Ele permanece 3 dias de pé à porta do castelo do Papa, no norte da Itália, assim de fazer ato de submissão e receber perdão do Papa. Olha que ponto nós chegamos. A igreja de Cristo daquela época chegou. Um imperador, ele deixa suas vestes reais,
fica 3 dias em pé, descalço, para ter uma entrevista com o Papa, para pedir perdão para o Papa, porque este foi ofendido. Só que teve o troco, né? Depois que ele recebe o perdão, Henrique IV recebe o perdão, ele agora se levanta contra o Papa. E o Debrando morre logo pouco tempo depois desse episódio, na qual ele entra em guerra com o imperador, porque o imperador tira de Roma, ele consegue tirar esse moço de Roma, e então, pouco tempo depois, Hildebrando morre. Outro papa que demonstrou grande poder, de grau elevado, foi Inocêncio III. Ele fez uma declaração no dia da sua posse, dizendo: o sucessor de São Pedro ocupa a posição intermediária entre Deus e o homem. É inferior a Deus, superior ao homem. É juiz de todos, mas não é julgado por ninguém. Você vê como é que a soberba dos papas daquela época chegou. Soberba subiu a cabeça desses homens. E Inocêncio III faz uma declaração dessa no dia de sua posse. É menor do que Deus? Maior do que os homens? Ele é juiz de todos, mas não é julgado por ninguém. Ele se achava um homem acima de qualquer suspeita. Infelizmente, nos nossos dias aí, tem homens que acham que é santarrão. Acha que é santarrão. Esquecem que nós só somos salvos pelas misericórdias do Senhor. Para você ver como é que é. O imperador Otto, porque Inocêncio ele foi papa entre 1189 a 1216, e nesse período, por causa de uma insubordinação de Otto, ele depõe o Otto e elege outro imperador no lugar desse, porque ele achava que ele era acima de todos os homens e tinha autoridade acima dos reis. Pois bem, queridos, vamos para a segunda parte da nossa aula.
com esse ato de se declarar governador de Roma, Inocêncio, ele estabelece o Estado sobre o governo do Papa. O Papa agora não só manda na igreja, mas manda no Estado. A igreja manda no Estado. A igreja está sobre poder do Estado. Perdão, o Estado está sobre o poder da igreja. Quem manda no Estado agora não é os imperadores nem reis, mas a igreja. Então, ela sim, dessa maneira. E com isso, a Igreja de Cristo, ela foi se desviando dos seus propósitos. A igreja se tornou-se poderosa e rica. Porque nesses períodos que se seguem, a igreja tem o seu imposto e o súdito da nação paga o imposto para o rei. Ou seja, os súditos pagavam o imposto para a igreja primeiro e depois, se sobrasse, pagava para o seu rei. E com isso, as igrejas se tornou-se riquíssimas. Tanto em poder, dinheiro, muitas propriedades, até nos dias de hoje. A igreja tem grandes propriedades no seu nome. A Igreja Católica Romana. Mas chegou um período que já não havia mais cabimento o que o mundo estava vendo, o que o mundo estava olhando para a igreja. A igreja, aos olhos do mundo, era a maior ladra, a maior dor de cabeça, politicamente forte, espiritualmente zero, fraca. Sendo que o propósito da igreja não é política, mas é espiritual. Inverte-se os papéis. A igreja se tornou mais poderosa do que qualquer império. E com isso, foram aparecendo os pequenos movimentos de reforma para a igreja. Esses pequenos movimentos começam a inflar na Europa. Alguns homens começam a enxergar que a igreja está fora do trilho. Alguns clérigos, alguns bispos, né? Eles conhecem a Bíblia, conhecem os ensinamentos dos apóstolos, conhecem os ensinamentos dos pais da igreja. Mas agora, no seu tempo,
ele está vendo que a igreja está fora do trilho. E começa-se, então, alguns pequenos movimentos na Europa. Por exemplo, Pedro Valdo, né? Conhecido como os valdenses, foi um dos primeiros homens a surgirem nesses pequenos movimentos. Os puritanos, no sul da França, outro pequeno movimento. Alguns homens isolados, como, por exemplo, John Wycliffe, um dos pioneiros sobre a reforma da igreja. Homens que tinham vontade de ver a igreja de novo, como a igreja dos apóstolos, a igreja dos pais da igreja, que ensinava o que era certo. Outro homem, João Hus, da Boêmia, outro grande opositor da igreja católica de então. Jerônimo Savonarola, também outro italiano, homem que queria ver a igreja nos trilhos. Esses pequenos movimentos foi se espalhando em toda a Europa e chegou seu ágio maior na Alemanha. Na Alemanha. Na Alemanha, surge um bispo Martinho Lutero, que o pai queria que ele fosse advogado, mas ele trilhou o caminho dos mosteiros e segundo a história, um certo dia ele ia viajando e numa tempestade ele fez um juramento: se ele fosse salvo, ele ia servir a Cristo. E esse moço, depois de estudar, depois de formar teólogo, ele se deparou com a carta aos Romanos do apóstolo Paulo, aonde ele via salvação somente através das Escrituras, através de Cristo. E para ficar mais estranho ainda, o que ele tinha aprendido, o que ele tinha lido, ele vai até Roma. E ele chega em Roma, vê os bispos de Roma comendo em talheres de ouro, de prata, muita luxúria, muita bebida, muita comida. E com aquilo infla o seu coração. Ele volta para a Itália. E na Itália ele vê a igreja vendendo passagens pós-vida
vendendo indulgências. Quem comprasse uma indulgência, conforme o valor da compra da indulgência, o parente daquele que comprara saía do purgatório o mais rápido possível. Quanto maior a oferta, maior o tempo que ele ficaria, menor o tempo que ele ficaria no purgatório. E quando ele chega em Wittenberg, ele vê o descaso da igreja local. Ele vê o bispo maior da Alemanha fazendo falcatruas para vender essas indulgências. O papa daquela época era um papa chamado Leão X, né? Como esse papa, ele estava construindo a Praça de São Pedro, então ele precisava de muitas ofertas, ele precisava de muito dinheiro. Então ele envia para Roma João Tetzel. E na Alemanha, João Tetzel, ele vende bulas assinadas pelo Papa, qual dizia que possuía virtude de conceder perdão a todos os pecados. Vender perdão para os seus pecados. Não só aos possuidores da bula, mas também aos amigos, mortos e parentes, vivos ou que seja. Quem tinha essa bula assinada pelo Papa Leão, não havia necessidade de confissão de seus pecados naquela época. E Tetzel dizia, olha, tão depressa o vosso dinheiro cai no cofre, a alma dos vossos amigos subirá do purgatório ao céu. E quando ele chega a notícia disso em Wittenberg, Martinho Lutero, ele começa agora a pregar contra isso. Porque ele havia aprendido que é somente através das escrituras, sola escritura, somente pela escritura que há salvação, só em Cristo Jesus. Só que no dia de 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero fixa na porta da igreja, na Catedral Central de Wittenberg, um pergaminho que continha 95 teses ou declarações, quase todas relacionadas com a venda de indulgência, e ele ataca o Papa e o sacerdócio. Ele ataca os dirigentes das igrejas. E com isso, Martinho Lutero abre um dos grandes cismas da igreja.
abre-se o braço da igreja protestante. A igreja que não quer sair, que não queria sair debaixo do braço do Papa. Agora Martim Lutero, em 517, outubro de 517, Martim Lutero rompe com a igreja romana e nasce a igreja protestante. E com isso, a igreja de Cristo, ela volta de novo para os ensinamentos dos apóstolos. Martinho Lutero, ele consegue trazer alguns bispos para o seu lado. A notícia se espalha em toda a Europa. E se quebra-se a cadeia da Igreja Católica. A Igreja Católica começa agora a perder força, porque os protestantes começam a protestar e deixar de lado as missas da Igreja Católica. E uma das coisas, uma das benfeitorias desse cisma, por exemplo, na Alemanha, que a Bíblia ela era só lida pelos bispos, e assim mesmo em latim. Por exemplo, a primeira missa que Martinho Lutero ele foi administrar, a sua homilia era em latim. Ou seja, as pessoas que estavam dentro da igreja, que iam ver os papas rezarem, ensinarem, lerem as suas homilias, ou falar as suas homilias, não ouviam em sua língua nativa, mas em latim. E uma das grandes contribuições para isso foi a prensa de Wittenberg, que foi a primeira Bíblia a ser cunhada nos moldes na qual nós conhecemos, como um livro. A imprensa escrita, porque até então era feita à mão, mas em grande produção, na Alemanha se faz a imprensa escrita. E o primeiro livro a ser publicado é a Bíblia na língua alemã. Então, houve-se esse grande rompimento da igreja. Houve esse grande cisma de 517 até nos dias de hoje. Se nós formos observar, nós temos 3 igrejas evangélicas mundiais. O primeiro cisma maior, grande, foi a Igreja Católica Romana, com a Igreja Ortodoxa Grega, que é a que foi para Constantinopla juntamente com Constantino. Por exemplo, para vocês entenderem quem são eles, há 4 anos atrás, 5 anos atrás, o Estado Islâmico, na Turquia, mataram dezenas de homens enfileirados na praia, aqueles homens que estavam de amarelo, cor de abóbora, perdão. Aqueles homens não fazem parte da igreja protestante,
na qual nós fazemos parte, e também não faz parte da Igreja Católica Romana. Eles faziam parte da Igreja Ortodoxa Grega. Tá? É a mesma. Não tem nada a ver conosco e também muito menos tem a ver com a Igreja Católica Romana. Mas são evangélicos, são cristãos. Não sei se você já chegou a ver, mas parte deles, parte dos cultos, tem quase a mesma liturgia. Eles têm a mesma liturgia que a igreja da Inglaterra hoje. Tem incensário, tem velas, tem algumas imagens dentro da igreja, tem. Só que, por exemplo, desses homens que morreram lá, eles não desistiram, não voltaram atrás, mas morreram como cristãos. Eles morreram como cristão. Outro exemplo clássico para você entender como foi o cisma da igreja protestante e a igreja católica, na Irlanda do Norte, em Belfast, tem uma divisão, tem uma cidade. Se você atravessa a rua, você está no quarteirão dos católicos. Quem está no quarteirão dos católicos e atravessa a rua, está no quarteirão dos cristãos. Em 1970, na nossa era, um dia de domingo, teve um dos maiores banhos de sangue da Europa, a guerra entre cristãos, protestantes e os católicos de Belfast. Tá? Esse dia é até relembrado numa das músicas do U2, na voz do Bono, que canta Sunday, Bore Sunday. Um dia de domingo. Né? Até nos dias de hoje. Quem está do lado católico não passa para o lado protestante. Quem está do lado protestante não passa para o lado católico. Até nos dias de hoje tem essa divisão. Ok? A igreja de Cristo chega, não vou dizer perambulando, mas ela chega meio aqui cambaleando nos dias que nós chegamos hoje. Graças a Deus, mas a igreja de Cristo continua firme e forte, como a igreja dos pais, lá do princípio. A nossa igreja, a igreja de Cristo, ainda é a igreja verdadeira. Não importa a placa, não importa sistema, se é presidencialista, se é congregacional, se é batista, se é pentecostal, não importa. A igreja de Cristo, eu não estou falando de seitas, eu estou falando de igreja de Cristo. A igreja atemporal. Essa igreja é firme e forte. Estamos até nos dias de hoje. Em 1911, evidentemente que o pentecostalismo, ele nunca deixou de existir. Nunca deixou de existir. Desde a época dos apóstolos, sempre houve Pentecostes, sempre houve pessoas que falavam em línguas estranhas e criam nos dons espirituais. 1911, na Rua Azusa, o movimento da Rua Azusa.
reestabelece como um todo o Pentecoste. Isso quer dizer o quê? Houve um avivamento em 1911, na Rua Azusa. E de lá para cá, o Espírito Santo vem continuando derramando o Espírito dele sobre toda a carne, sobre toda a igreja de Cristo. A igreja brasileira, ela começa, um dos primeiros missionários a chegar, em 1850, foi Simon, presbiteriano, é uma das igrejas mais antigas do Brasil, presbiteriana, batista. Em 1916, se não me engano, 17, chega no Brasil, 1912, chega no Brasil, lá pro lado do Belém do Pará, dois homens vindo das Américas, Daniel Berg e Gunnar Wing, e na Igreja Batista, lá do Belém do Pará, ele se ajunta com algumas pessoas, e na casa da irmã Celina de Albuquerque, foi a primeira mulher brasileira a ser batizada com o Espírito Santo mais uma vez. Essa Celina de Albuquerque, ela foi batizada, a primeira brasileira a ser renovada com o Espírito Santo. Por causa desse episódio, a Igreja Batista expulsaram ele dos seus meios, e fundaram então a Igreja Assembleia de Deus. E ela vem descendo do norte até o sul do país. Até o sul do país. Ela vem descendo. A primeira igreja pentecostal do Brasil, Igreja Assembleia de Deus. Com o passar dos anos, foi aparecendo as igrejas Madureira, Assembleia de Deus Madureira, Assembleia de Deus do Nordeste, no Pernambuco, e chegou em São Paulo, e ali no Belenzinho, Assembleia de Deus Ministério do Belém. Depois, a Igreja do Ipiranga, e assim sucessivamente. A Igreja de Cristo nunca parou de crescer. Então, esse é um relato muito superficial sobre o que aconteceu na igreja. Se você parar para ler os relatos, por exemplo, num dos livros que eu gosto, História da Igreja, você vai ver que houve-se muita barbaridade, em nome de Deus, mas o Senhor nunca deixou de ter controle sobre a sua igreja. Deus nunca deixou de ter controle sobre a mesma. A mesma igreja. Sobre essa pedra, Pedro, sobre o que você está falando, sobre a verdade que tu está falando, eu edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós vemos aí o homem que tentou destruir, usado pelo diabo, mas o Senhor refez as engrenagens, jogou óleo nas engrenagens, e a engrenagem continua perfeita como sempre. Porque visto que Gamaliel falou, olha, se foi do homem, vai acabar como tantas outras. Vocês têm visto que se levantaram homens dizendo
fazendo os movimentos, dizendo ser o Messias, mas todos fracassaram, nenhum deles estão de pé. Ele cita até o nome de 2 homens, e esses 2 homens morreram. E com eles morreram os seus movimentos. Mas se essa obra for de Deus, vai estar sobre os seus ombros, você lutando contra Deus. Se essa obra for de Deus, você não pode fazer nada. Foi isso que Gamaliel estava dizendo no conselho daquele dia. Solta esses homens. Porque se foi de Deus, você não pode fazer nada. Pelo contrário, você vai ser acusado de remar contra Deus, de guerrear contra Deus. E a igreja de Cristo está viva até nos dias de hoje. Tem surgido muitos levantes? Tem. Muitos picaretas? Tem. Muitos homens levianos? Tem. Muitos falsos pastores? De montão. Mas Deus nunca deixou de ter o controle sobre a igreja. Deus nunca deixou de ter o controle da igreja. Então, continue estudando, continue vasculhando, porque é necessário. Esses relatos que eu passei para vocês não tem na Bíblia, mas são relatos verídicos e necessário para o nosso crescimento espiritual. Tá? Então, estudem. Continue orando a favor do ITCRE. Continue orando a favor dos professores. Continue orando a favor do nosso diretor, Arlindo. Continue orando a favor da obra de Deus como um todo. Continuem orando a favor da Igreja de Cristo. Continue orando por nós. Orais sem cessar. Assim que Deus os abençoe. Na próxima semana nós teremos uma nova lição. Espero vocês leiam, estudem, indagam. Eu estou sentindo falta de vocês indagar os professores. Perguntas. Pergunta. O pastor Arlindo, para mim, mande seu áudio, manda a sua pergunta no Zap. Não custa nada, nós temos o Zap nosso lá. Então, pergunte. Que Cristo vos abençoe. Amém.